Então, o primeiro exercício é um daqueles que mistura cinemática com dinâmica, né? Nós tínhamos aqui um objeto que é lançado para cima a partir da Terra. Tá? Ele é lançado verticalmente com uma velocidade de... Foi lançado, né, verticalmente para cima com uma velocidade de 60 metros por segundo. O objeto subiu até chegar numa velocidade final aí de 0 metros por segundo. Né? Ele foi lançado num instante t igual a 0 segundos e chegou aqui em cima em t igual a 5 segundos, tá? Numa altura que a gente não conhece. O que é fácil visualizar, é fácil já entender, é que o atrito ele desempenhou um papel que não pode ser desprezado nessa subida. Por quê? Como o objeto foi lançado com 60 metros por segundo e a aceleração gravitacional ela reduz, né, na subida em 10 metros por segundo a velocidade a cada segundo, o objeto então subiria por 6 segundos e ele subiu apenas por 5 segundos. Né? Então, sem fazer um cálculo, aí só olhando para os dados, a gente já sabe que o atrito foi relevante. E o enunciado da questão diz isso, porque ele pede para calcular a intensidade média da força de atrito que atuou sobre o objeto. Tá? Então, o que nós sabemos, né, de toda a trajetória do objeto é que o objeto subiu sendo puxado para baixo pelo peso e sendo puxado para baixo pelo atrito, né, as duas forças contrárias ao movimento do objeto. Portanto, ele foi tendo uma desaceleração. A segunda lei de Newton, ela nos diz que a força resultante atuando sobre o objeto é igual ao produto da massa dele pela aceleração. Então, neste caso, nós temos que o peso e a força de atrito, ambos apontam para baixo, então tudo seria negativo aqui, né, dos dois lados da igualdade. Eu posso até desprezar esse sinal, já que é menos, menos e menos. Tá? Nós sabemos o valor do peso, porque o enunciado diz que é um objeto de 400 gramas, 0,4 quilogramas. Nós queremos saber o valor da força de atrito e não sabemos qual é a aceleração. O que a gente sabe é que a aceleração ela vai ser maior do que a gravitacional, já que a gente tem as duas forças aí apontando para baixo, portanto, ele vai ser freado de maneira mais intensa do que se o atrito fosse desprezível. Então, a gente já espera um resultado maior que 10, o quanto é o que a gente vai investigar. Como o exercício fala em média, a gente pode considerar que essa aceleração foi constante. E aí a gente pode usar as equações lá do movimento retilíneo com aceleração constante para identificar, para calcular esta aceleração. Tá? Então, o que nós sabemos? Nós sabemos da velocidade inicial, velocidade final e o tempo que o objeto demorou para atingir essa velocidade final. E aí a gente tem uma equação que relaciona a velocidade em qualquer instante com velocidade inicial com aceleração e tempo. Então, o que nós sabemos é que o objeto atingiu a velocidade zero, partindo da velocidade 60, e ele chega em zero 5 segundos após o objeto ter sido lançado. Então, daqui, a gente tira aqui 5 vezes a aceleração é igual a 60, logo a aceleração é igual a
60 dividido por 5, portanto, uma aceleração de 12, né, o módulo dela, de 12 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a aceleração gravitacional é 10, e aí tem 2 metros por segundo ao quadrado adicionados a isso devido à ação da força de atrito. Então, aí, com esse resultado, para a aceleração, a gente pode calcular a força de atrito. Né? Que forças atuaram puxando o objeto para baixo? O peso dele, 0,4 kg vezes 10 da gravidade, mais a força de atrito, que é o que a gente vai calcular, e isso resultou que a massa de 400 kg, de 0,4 kg, 400 gramas, sofreu uma aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a força de atrito, FAT, vai ser igual a 0,4 vezes, vou passar esse termo para o outro lado da igualdade, então menos 0,4 vezes 10, mais 0,4 vezes 12, ok? E isso vai dar, então, uma força de atrito de 0,8 newtons. Tá para quem se precisa. Bom, deixa eu fazer o cálculo. Aqui, ó, 0,4, menos 0,4 vezes 10 dá menos 4, tá? 0,4 vezes 12 dá 4,8, e aí, fazendo a conta, força de atrito, módulo dela foi de 0,8 newtons. Nossa, professor. Oi, Eu troquei a massa pela do. Nossa, troquei a massa. você fez o valor, você colocou o que no lugar de Coloquei outro 0,4? valor, coloquei 0,6. Tá, não, isso não é tão complicado, mas conceitualmente você ficou com alguma dúvida? Não, não, Não? absolutamente não. Tá, então tá bom, esse é o mais importante. Deixa eu salvar isso aqui, que eu já vou depois colocando lá para vocês, tá? Professor, nessa questão eu errei por causa de sinal. Qual deles que você errou? Ali com A igual a 12, eu coloquei como A igual a menos 12, porque eu Tá, considerei que o FVF é 0, né? E aham. o VI é o 60. Daí eu fiz 0 menos 60 dividido por 5, que daí deu os 12, menos 12 por segundo. Tá. O que que aconteceu aí É que eu considerei o sinal do menos. é que, na realidade, o que está acontecendo? Se você fosse trabalhar considerando os sinais, né, eu também considerei o sinal aqui, tá? O que que acontece? Pera lá. Se a gente considera que para cima é positivo, que foi o que nós fizemos até agora, né? Aqui nós temos que o peso é menos 0,4 vezes 10. A força de atrito aí vai ficar com sinal negativo no final das contas, mas a aceleração é para baixo, então aqui também teria um sinal negativo, né? Então fica aqui o 0,4 vezes a aceleração, que é de menos 12, né? E aí a força de atrito, ela fica mais 0,4 vezes 10 e menos 0,4 vezes 12. E aí você vai obter o resultado, força de atrito de menos 0,8 newtons. Você chegaria no mesmo resultado, só com o sinal trocado, indicando que a força de atrito é para baixo. O problema é quando você mistura essas coisas, né? Você fez como se o peso e força
Essa confusão, ela é relativamente grave, porque na hora que você confundiu os sinais, você acabou interpretando que peso e aceleração eram opostos. Isso mesmo. Né? Daí cheguei em outro resultado. Você chega num resultado bem diferente. Então, assim, tome sempre cuidado. Se os dois estiverem apontando para o mesmo lugar, eles não podem ter sinais trocados. Por exemplo, aqui, nessa equação, deixa eu destacá-la, a velocidade é para cima, todas duas, até parar. A aceleração é para baixo, por isso eles têm um sinal trocado. Né? Ele está sendo puxado para baixo. Aqui, nessa outra equação, ó, o peso puxa o objeto para baixo, a força de atrito puxa para baixo e a aceleração também é para baixo. Por isso aparecem todos com o mesmo sinal. O que causa alguma confusão nesse tipo de exercício é que você fica pensando no que causou essa velocidade para cima, mas isso não é importante. Alguma coisa bateu, ou uma explosão aqui, né, no caso do lançamento de um projétil com pólvora, mas alguma coisa aqui lançou o objeto para cima. O que ele não importa na hora que a gente faz o cálculo da desaceleração. Tanto faz se alguém chutou isso para cima, se foi uma raquete ou se foi uma reação química de explosão que lançou o projétil, tá? O que importa é que ele vai ser puxado para baixo duplamente. O tempo todo ele vai sendo puxado para baixo pelo atrito e pela força-peso, tá? Tudo bem, gente? Mais alguém com dúvida nesse primeiro? Então vamos passar para o seguinte. O exercício número 2 era inclusive uma figura que a gente já usou como exercício. A diferença foi só nos valores numéricos, né? Alguém tinha até dito que ficou meio ruinzinho de ver o 60 e o 30. Então, a gente tinha então aqui 60 graus de um lado, 30 do outro. E um objeto, esse sim, um objeto bem mais pesado, um objeto com 400 quilogramas, né? Quase meia tonelada de massa. Portanto, um peso de massa vezes gravidade. A gente está falando ali de uma carga de 4.000 newtons, ou, se preferirem, 4 kilonewtons de peso aplicado aqui. Então, a gente tem que, em termos de estrutura de cabo, esse peso do objeto ele vai ser transmitido ao longo desse cabo e, se a gente observa o cruzamento das forças nesse ponto, que vai nos facilitar um pouco mais a visualização, a gente tem o peso apontando aqui para baixo, uma tensão ao longo da corda para cima, que eu vou chamar de T1, tanto faz se você chama de T1 e T2, TA e TB, tá? E uma outra tensão aqui, que eu vou chamar de T2, né? Se a gente coloca o eixo X horizontal passando por aqui e o eixo Y vertical passando por aqui, a gente vai conseguir chegar no ângulo que essas tensões formam com esse eixo X e Y, tá? Então, ó, aqui nós temos 60 graus desse lado, 90 graus aqui, portanto 30 graus aqui para dar os 90 e aqui 60 graus. Do outro lado, 30 graus aqui, 90 graus aqui, 30 aqui, 60 desse lado e, portanto, 30 aqui. Então, com isso, nós temos uma situação, eu vou redesenhar aqui para ficar mais fácil de ver.
eixo Y e eixo X, tá? Ampliação para facilitar nossa visão. Temos nesses eixos X e Y três forças atuando no sistema, né? A força peso que aponta aqui para baixo. Então está ela aqui com os seus 4.000 newtons ou 4 kilonewtons. De um lado, vou colocar aqui em azul, formando 60 graus com a horizontal T1. E do outro lado, que eu vou colocar em laranja, formando 30 graus com a horizontal, T2 com 30 graus, tá? Do que a gente já viu de decomposição de vetores, então, T1 tem uma componente que puxa o objeto para cima e uma componente horizontal que puxa o objeto para a esquerda. Então, seria aqui o T1x e aqui o T1y. Já T2 tem uma componente que puxa o objeto para a direita. Meu desenho está bem mal feito, né? Esses dois vetores aqui deveriam estar iguais, mas devido à incompetência de desenhos do professor, ele saiu torto pra caramba. E aqui o T2y, tá? Então, o que a gente pode concluir, né, desse esquema? Que para que essa estrutura como um todo permaneça em equilíbrio, nós precisamos impor que a soma das forças seja igual a zero. Então, nós temos que impor que T1 mais T2 mais o peso, na forma vetorial, somem zero. Como é que isso é possível? Componente que aponta para um lado tem que ter a mesma intensidade que a componente que aponta para o outro, né? Então, traduzindo isso aqui em termos dos eixos, nós temos que T1x tem que igualar T2x, para que não tenha um desequilíbrio horizontal, e que T1y adicionado a T2y seja igual ao peso. Então, se isso daqui não ocorrer, tem movimento nessa estrutura, e é isso que a gente não quer que ocorra, né? A gente quer uma estrutura estática. Aí vamos fazer a divisão. Ó. Quem está grudado no ângulo? Nos dois casos é a componente x, né? Então T1x vai ser T1 cosseno de θ, porque é o ângulo adjacente, do mesmo jeito que T2x vai ser o T2 cosseno de θ. Quem é oposto ao ângulo é a componente vertical. Então T1y vai ser o T1 seno do ângulo. Eu botei θ e θ aqui, desculpa. Já vou colocar o valor numérico para não dar confusão. Tá? Do lado esquerdo nós temos 60 graus, do lado direito nós temos 30 graus. Tá? E aqui, seno de 60 graus para o lado esquerdo e para o lado direito, T2y, T2 seno de 30 graus. Tá? Com isso a gente pode reduzir aí esse problema a uma questão de duas equações e duas incógnitas. Né? Simplesmente trabalhando em cima dessas duas equações, substituindo os valores que nós temos. Ó. Então a gente tem aqui da primeira equação que T1 cosseno de 60 graus tem que ser igual a T2 cosseno de 30 graus. Desse lado, que T1
seno de 60 graus, mais o T2 seno de 30 graus, seja igual ao peso, que é 4.000 newtons. Tá? Então, nós temos só T1 e T2. Tanto faz se você trabalha com seno e cosseno da calculadora, se você deixa o seno e cosseno para resolver no final, você vai chegar no mesmo resultado numérico. Tá? Eu vou fazer como vocês preferirem. Sei lá, vou fazer usando a raiz, ou vocês gostam mais de trabalhar deixando o seno e o cosseno? O que vocês preferem? Tanto faz, pô. Tanto faz? Então, vou fazer usando as raízes. Ó. Daqui a gente fica assim, T1, cosseno de 60 graus, cosseno de 60 graus é igual a 1/2. É igual a T2, cosseno de 30 graus, que é o raiz de 3 sobre 2. Então, da primeira equação, a gente chega que T1 é igual ao T2 vezes a raiz de 3. Resultado que eu vou guardar para usar na equação de baixo. Tá? Equação de baixo, T1 seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, mais T2 seno de 30, que é 1/2, tudo isso igual a 4.000. Eu vou agora pegar o resultado da primeira equação e levá-lo para a segunda. Então, onde tem T1, eu vou substituir por esse valor. Aqui é um T2, que eu não coloquei. Tá? Então, como é que vai ficar isso? Onde tinha T1, vai entrar um T2 raiz de 3. E eu sigo com a equação. Raiz de 3 sobre 2, mais T2 vezes 1/2, e isso tudo é igual a 4.000. Tá? Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Tá? Então, fica T2 vezes 3 sobre 2, mais T2 vezes 1/2, tudo isso igual a 4.000. Colocando T2 em evidência, a gente vai ter então 3/2 mais 1/2, igual a 4.000. 3/2 mais 1/2 dá 4/2, que é igual a 2. Então, chegamos aí a um resultado de que a tensão do lado direito, né, a tensão 2, 2 vezes essa tensão 2 é igual a 4.000 newtons, logo T2 vai ser igual a 2 vezes 10 a terceira newtons, ou 2 kilonewtons, ou 2.000 newtons, tanto faz. O resultado não muda. Com esse resultado, a gente volta lá na equação do T1, tá? E temos então que o T1 é 2 vezes 10 a terceira newton vezes raiz de 3, 2 raiz de 3 kilonewtons. Poderiam colocar a resposta assim, tá? 2 raiz de 3 kilonewtons, ou fazer o cálculo, né? De 2 vezes raiz de 3, que dá aproximadamente 3,5 kilonewtons, ou poderia trabalhar com 3.464, tanto faz, desde que a resposta estivesse aí dentro dessa mesma faixa. Tá? Então, como sempre, o lado que tem a maior inclinação fica com a maior carga. Tá? Então, era aí tensão do lado direito, tensão do lado esquerdo. Resposta do exercício número 2. Alguém ficou com dúvida nesse? Alguém teve dificuldades? Nada, nada.
Ótimo. Posso passar para o número 3? Deixa eu ver se alguém teclou aqui no chat. Professor, Oi, Emerson, pode falar. aí no T2 eu coloquei 2.000 newtons, tá errado? Nenhum problema. Daria 2.000 e 3.500 newtons, tanto faz. Ou quilonewton, ou vezes 10 a terceira, dá na mesma. Tá bom, professor, obrigado. Tá, nada. Mais alguém? Vamos lá. Exercício número 3. Algumas pessoas tiveram dificuldade de interpretar o texto, tá? Mas ele era um exercício bem simples, né? Muito parecido com o que a gente já tinha feito, só que ao invés de ter um cabo puxando o objeto ligado a outro cabo, a gente tinha um objeto apoiado numa superfície e esse objeto ele foi empurrado simplesmente. Então, a gente tem aqui o objeto inicialmente parado, era um objeto com uma massa aí de 50 kg, tá? Portanto, como ele está numa superfície horizontal, ele era puxado para baixo pela Terra com 500 newtons de intensidade e empurrado para cima pela superfície com uma força normal, reta, né? Não esse caminho de rato que eu fiz aqui, de 500 newtons também, tá? E aí, o objeto estava lá parado, tranquilo, e vem alguém e aplica uma força paralela à superfície horizontal de 300 newtons. Tá? Então, uma força aí paralela à superfície horizontal, que vai ter como uma das consequências uma oposição ao movimento que essa força pode causar, que é devido à força de atrito. E aí o que é mais que o exercício nos dava de enunciado? Que o coeficiente de atrito, né, dinâmico do atrito de movimento entre o objeto e a superfície é de 0,4, que o objeto foi empurrado por uma distância de 20 metros, e aí ele pergunta qual a velocidade do objeto após 20 metros. Então o objeto começou a ser empurrado aqui, 0, foi empurrado até aqui, 20 metros, e qual foi a velocidade dele? Você foi empurrando o objeto continuamente, tá? Bom, esse exercício também mistura cinemática com dinâmica, mas é um exercício bem simples, olha só. Segundo a lei de Newton, o que ela nos diz? A força resultante que atua sobre o objeto é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, nós temos forças verticais e forças horizontais. No eixo vertical, não tem movimento. Então, no eixo vertical, a gente tem força normal igual a força peso. Portanto, a força normal, até eu já tinha sinalizado lá em cima, 500 newtons de intensidade. No eixo horizontal, a gente tem essa força aplicada, contra ela age a força de atrito, e isso vai ser igual ao produto da massa do objeto pela aceleração. Tá? Então, daqui, o objeto é empurrado com 300 newtons, a força de atrito é 0,4 vezes a força normal, que é de 500 newtons, e o objeto que tem 50 kg vai se locomover com uma certa aceleração, que eu não sei qual é. Eu vou calcular agora. Então, seguindo aqui com o cálculo, 300 menos 0,4 vezes 500 é igual a 200, e isso é igual a 50 vezes a aceleração.
Logo, a aceleração do objeto vai ser igual a 300 menos 200 dividido por 50, portanto, 100 dividido por 50, né, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração do objeto. E aí, como é que a gente faz para calcular a velocidade final do objeto? A solução mais simples, mais direta e mais rápida seria usar a equação de Torricelli, né, que é feita para um movimento com aceleração constante. Tá? Que é a velocidade em qualquer instante é igual à velocidade inicial mais aí o produto, né, 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Nesse caso, a velocidade final do objeto, então, é igual a zero, já que o objeto estava em repouso quando começou a ser empurrado, 2 vezes a aceleração, que é 2, vezes o deslocamento, que foi de 20 metros, tá? Então, velocidade final ao quadrado, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, igual a 80, logo, a velocidade final, raiz, né, de 80, que vai ser igual a 8,94, ou poderia ficar só 8,9, tá? Metros por segundo. Então aqui, até esse ponto, a gente trabalhou com leis de Newton, depois a gente passou aí para usar as equações da cinemática do movimento com aceleração constante. Tá? Dúvidas? Comentários? Todo mundo acertou? Ninguém acertou? Como é que foram nisso aí? Acertei, professor, só que eu coloquei só 8,9 só. Ah, não, tranquilo. Isso aí tá fácil. Rafael, acertou? Sim, fui eu que acabei de falar. Ah, tá. Ah, não, porque piscou aqui para mim o Emerson. Acho que ele ia falar alguma coisa. Acertei. Não, acertei, professor. Tá. Legal. Maria, Carol, qual Igor? O Silvestre está presente, é o outro que não está presente? Isso, professor, exato. Tá. Diz a ele que ele não enviou a prova, viu? Se ele conseguir fazer isso o mais rápido possível, Tá ok, eu aviso ele. tá? Só um minutinho. Tá. Mais alguém com dúvida, gente? Não? Então, olha só. O quarto exercício, que era um exercício bem parecido aí com o que nós já tínhamos feito, né? Só que com o plano inclinado. Deixa eu mudar a figura agora. Então, nós tínhamos aqui os seguintes dados. Massa M2 descendo e M1 subindo.
Tá? Então, movimento para cá, esse para cá e esse para lá. Rodando, girando, então, nesse sentido. Coeficiente de atrito entre a massa M1 e o plano 0,3. Massa M1 de 40 kg. Ângulo de inclinação do plano 45 graus. E aí ele faz duas perguntas. Qual é o máximo valor de M2 para o qual o sistema permanece em equilíbrio? E qual a velocidade de M2 após descer uma distância de 3 metros, ou seja, com o sistema todo entrando em movimento. Tá? No caso da letra B, para um M2 de 120 kg. Então, o que seria comum, tanto a letra A quanto a letra B, é a distribuição de forças, né? Então, que forças a gente detecta aqui atuando no sistema? A Terra puxa a massa 2 para baixo, P2, e ele ou não desce, ou desce com uma aceleração menor que a gravitacional, porque sobre ele atua a tensão T2. Do outro lado, a Terra puxa a massa 1 para baixo, P1. Esse P1 tem dois efeitos, de arrastar o objeto plano abaixo, P1x, e de pressionar o objeto contra a superfície do plano inclinado, P1y. Devido a P1y, o objeto é empurrado para cima pela superfície do plano inclinado, com a força normal. E como o objeto vai se deslocar para cima devido à ação da tensão T1, né, ela vai superar as outras forças, ele vai ser arrastado para lá. Isso vai fazer com que ele sofra uma força de atrito, como sempre, oposta ao movimento. Então, força de atrito nesse caso, com o mesmo sinal, mesma direção e sentido que o Px, tá? E aí vem a primeira diferença, letra A, nós vamos ter, então, uma situação de equilíbrio estático, onde a gente vai aplicar a primeira lei de Newton, força resultante atuando sobre cada uma das massas igual a zero. Então, nós vamos lá, a massa M2, ela vai ter que T2 tem que igualar o P2. Já para a massa M1, nós temos que para a massa M1 não existe movimento no eixo Y, portanto, força normal igual a P1y, que é o P1 cosseno do ângulo de inclinação. E no eixo X, nós temos que o P1x, perdão, melhor começar pelo T. Nós temos que a tensão T1, né, subtraída por P1x, por P1 seno do ângulo, subtraído pela força de atrito. Né? Então, essa daqui, apesar dessas duas, vai arrastar o objeto plano acima com massa... Ops, peixe, misturei tudo, gente, desculpa. Essas forças somadas aqui, né, T1, Px e Φ, tem que ir a zero, portanto, T1 tem que igualar P1x mais força de atrito. Então, estão aí as três equações para o caso estático. O que nós vamos adicionar a isso aqui é o fato de que as tensões 1 e 2 têm que ter o mesmo módulo para que o cabo não fique esticando nem comprimindo.
e de que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. E com isso, essas três equações vão ficar assim. Tensão é igual a P2. P2 é massa 2 vezes gravidade. Força normal é igual a P1, 40 vezes 10, vezes o cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Portanto, aqui nós temos que a força normal ela é igual a 200 raiz de 2 newtons. E a terceira equação, tensão é igual a P1, 40 vezes 10, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, mais força de atrito. Força de atrito é igual ao coeficiente, 0,3 vezes a força normal, que é o 200 raiz de 2, né, que vem daqui. Então, com isso, a gente consegue calcular a tensão, e lá da equação 1 a gente consegue calcular a massa M2. Tá? Então, rodando a manivela aqui, T, portanto, vai ser igual a 200 raiz de 2 mais 0,3 vezes 200 raiz de 2. Isso dá, portanto, 1,3 vezes 200 vezes raiz de 2 newtons. A gente podia deixar o resultado assim, ó, T igual a 2,6, 2,6 vezes 200, então 260 raiz de 2 newtons. E aí, levar esse resultado para cá, onde nós temos que M2 é igual a tensão dividido por 10, logo M2 é igual a 26 raiz de 2 quilogramas, ou ainda, o maior valor de M2 para o qual o objeto permanece em equilíbrio estático seria, então, 36,7, 36,8 também poderia ser aproximado para 37. 36,8 quilogramas. Então, até 36,8 quilogramas de massa, o objeto permanece em equilíbrio, o sistema como um todo, né, permanece em equilíbrio estático. Tá? Dúvidas? Essa eu errei, professor. Errou? Você fez para o outro lado? Eu achei 19,8 kg o M2. O que é que você fez? Você fez para o outro lado, foi isso? Como se o M1 estivesse descendo? Então, a minha ficou assim, professor. Eu coloquei, ficou 400, 145 é igual a M2 vezes 10 mais 0,3 vezes 400 cosseno de 45. Você esqueceu do fator 10, então? É isso? Não. Então, daí no final, professor, ficou M2 igual a 40 raiz de 2 sobre 2 menos 12 raiz de 2 sobre 2. Daí eu achei 19,8. Tá, você fez no sentido do objeto estar descendo para cá. Não deveria dar um resultado diferente assim. Eu vou dar uma analisada no que você fez lá, tá? Essa bom, daí professor. também fiz diferente e não deu certo, não, professor. Tá. Eu não consegui fazer também. Ok. Vou dar uma olhada no que aconteceu. Eu acho que vocês fizeram na direção trocada, Ah, tá? Bom, na sequência, né, na letra B,
Letra A, ele pergunta qual o valor de M2. E na letra B, ele diz que dado M2 de 120 kg, ele pede a velocidade com que M2 vai chegar 3 metros abaixo do ponto de saída, tá? Vamos fazer isso, então. Eu vou apagar o necessário aqui, até para a gente ver que as equações são essencialmente as mesmas, tá? Isso aqui não muda. Agora isso aqui muda tudo. Olha só. Do ponto de vista da distribuição de forças, a gente não tem alteração. São as mesmas forças. A diferença agora, na letra B, é que isso daqui não é mais verdade, né? A força resultante não é mais igual a zero. A gente tem sim que a força resultante é igual à massa do objeto pela aceleração, tá? Então, a primeira equação, logo, né, o que que nós temos agora? Que o P2 vai superar o T2, já que o objeto 2 vai descer, né? Inclusive, a gente está buscando a velocidade dele depois de descer em uma certa distância, uma distância de 3 metros. Então, sobre o corpo M2, nós temos que P2 subtraído por T2 é igual a M2 vezes a aceleração. Tá? Do ponto de vista de M1, a gente continua sem ter um movimento no eixo vertical, portanto, força normal continua sendo P1 cosseno de θ, tá? Mas no eixo horizontal, P1 vai agora superar essas duas forças. Então, T1 freado pelo P1x freado pela aceleração vai ser igual a M1 vezes a aceleração do sistema como um todo. Tá? Então, continuamos aí com duas equações para massa 1, uma equação para massa 2, tá? E vou substituir essas equações aqui. A gente sabe que T1 e T2 tem que ter módulos iguais e que a força de atrito depende da força normal e do coeficiente de atrito. Então, nós temos que P2, M2 vezes gravidade, menos a tensão, vai ser igual a M2 vezes aceleração. Que a força normal vai ser igual a massa 1 vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo, que a gente já tem também, e que a tensão menos M1G seno de θ vai ser subtraído por μ, que nós temos, vezes a força normal, que está ali em cima, tá? E que isso tudo é igual a massa 1 vezes a aceleração. Tá? Por que eu não coloquei os dados ainda? Porque eu quero discutir isso com vocês. Olha só. O que que nós queremos? Nós queremos calcular a velocidade desse cara depois que ele se deslocar de 3 metros. Para fazer isso, eu preciso saber qual é a aceleração dele. Tá? Então, eu preciso dessa informação aqui. Eu tenho a massa, tenho a gravidade, mas eu não tenho a tensão no cabo. Então, eu vou precisar calcular essa tensão no cabo ou aqui embaixo, ou eu vou levar o resultado desta equação daqui lá para cima
substituir a tensão aqui em cima, para conseguir chegar no resultado da aceleração. Porque aqui embaixo eu tenho M1, tenho gravidade, tenho ângulo, tenho μ, tenho força normal, tenho M1 e não tenho aceleração. Então eu tenho tensão e aceleração na última equação, tensão e aceleração na equação de cima. Tá? Vamos então fazer substituições numéricas para na sequência a gente calcular tensão e aceleração, ou direto aceleração. Então olha só, seguindo por aqui, daqui eu venho para cá, M2, 120, gravidade, 10, tensão, desconheço, M2, 120, aceleração também desconheço. Tá? Então a gente tem uma relação entre tensão e aceleração aqui, que é a seguinte: 1.200 menos a tensão é igual a 120 vezes a aceleração. Vou guardar esse resultado. Na terceira equação, eu substituir os valores que eu tenho. Então, ó, eu não sei quanto é a tensão. M1 está lá no enunciado, ele é de 40 kg. Gravidade é 10. E o ângulo é de 45. Então, raiz de 2 sobre 2. Menos coeficiente de atrito, 0,3. A força normal é esse monstrinho aqui de cima. Então, 40 vezes 10 vezes o raiz de 2 sobre 2. Tudo isso é igual a M1 vezes a aceleração. Então, vamos rodar a manivela um pouquinho para a gente ver como é que fica essa equação. Então, agora o que nós temos é que o tensão menos 200 raiz de 2 menos esse cara vezes esse vai dar 200 também. 200 vezes 0,3, tá? Então, menos 0,3 vezes 200 raiz de 2 igual a 40 vezes A. Isso aqui, então, é tensão menos 1,3 vezes 200, 2,6 vezes 100, 260 raiz de 3, raiz de 2, desculpa, igual a 40 vezes A. Então, agora nós temos aqui, ó, essa equação e essa equação aqui. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso somar as duas equações e eliminar a tensão entre elas. E aí eu nem preciso do cálculo da tensão para chegar no resultado da aceleração. Como é que ficaria isso? Tá, então, somar as duas significa o seguinte, ó, eu tenho aqui de um lado 1.200 menos T igual a 120 vezes A, e do outro lado T menos 260 raiz de 2 igual a 40 vezes A. Se eu somo o que está na esquerda com o que está na esquerda e direita com direita, onde eu vou chegar? Que 1.200 menos T mais T menos 260 raiz de 2 é igual a 120 com 140, 160A. Esse cara cai fora com esse. 1.200 menos 260 raiz de 2 é igual a 160A. Logo, a aceleração é igual a... Vou rodar a manivela aqui. 1.200 menos 260 vezes a raiz de 2. Isso dá 832, que dividido por 160 dá o resultado de 5,2 metros por segundo ao quadrado. Esse exercício não é um exercício simples, é um exercício relativamente longo, né? Tá?
E aí, pontinho suado, o último passo seria calcular a velocidade final. Tá? A gente sabe que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes, duas vezes, né? A aceleração vezes o deslocamento que o objeto sofreu. Então, nesse caso, a velocidade final é igual a 2 vezes 5,2 vezes o 3 metros lá do exercício. Então, isso dá 2 vezes 5,2 vezes 3, velocidade final de 31,2 metros por segundo. Alguém acertou esse exercício na íntegra? Putz, não Professor, tinha que extrair a raiz, professor? Não, né? Raiz, por quê? Ah, Nossa, é verdade. Perdão. eu usei essa forma como raiz também, professor. Não, eu que fiz besteira, eu confundi aqui. Aqui é V quadrado com V quadrado, toda a razão. isso. Ah, que susto. É que eu tô... Mas eu achei um pouquinho maior esse resultado. Achei 34,56. Ah, mas aí é arredondamento. Daí achei 5,87. Aqui depende de como você fez isso aqui. Se você já trabalhou com raiz de 2 em decimal, tem uma série de variações aí. E aqui era 3 metros. Tá, então, nossa, hein? Que loucura que eu fiz ali. Vai entender. Pós-feriado. Na minha conta deu 5,6 metros por segundo. Vocês chegaram em quanto? Eu achei 5,6, professor. No Achei final das contas, 5,87. a diferença aí vai ficar muito... Os valores vão ficar todos muito próximos devido Professor, ao... Sim? vou tirar uma dúvida com o senhor, mas é da letra A. Tá, claro. Quando pede o valor máximo, se ele fala assim, o valor máximo de M2 para qual o sistema permaneça em equilíbrio estático. E se ele falar somente assim, o valor de M2 para que o sistema permaneça em equilíbrio estático, muda alguma coisa na fórmula? Muda porque você poderia... Desse daqui, deixa eu pensar. Não muda. Então, porque essa fórmula que eu usei para fazer esse professor, eu usei baseado em outros que já tinha sido feito para permanecer em equilíbrio estático. O que você pode ter feito... Depois, se o senhor puder dar uma olhada lá. Eu acho que você fez considerando a iminência desse cara descer e desse subir. E aí a força de atrito aponta para o outro lado. Só que a diferença não deveria estar tão grande, mas eu dou uma olhada assim. Pessoal, eu vou agora começar a corrigir os trabalhos de vocês, tá? Vou já passar o... Vou subir antes disso, vou subir essas figuras para vocês poderem dar uma olhada. E na medida em que eu for dando as notas, quem quiser sair também, voltar só amanhã e ver a nota na íntegra, tudo bem também. Já vou até baixar uma lista de presença aqui.